Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941, o sucesso inicial da operação foi impressionante. Os panzers alemães avançavam rapidamente por terra, enquanto que a Força Aérea Alemã dominava os céus praticamente sem resistência. Os alemães foram capazes de matar ou capturar centenas de milhares de soldados soviéticos, em grandes operações que buscavam cercar as posições do Exército Vermelho. Tudo levava a crer que a Alemanha estava à beira de mais uma grande vitória, e que nada mais poderia deter os planos de expansão de Adolf Hitler. Mas, para surpresa de todos, a União Soviética não entrou em colapso como se esperava, e mesmo tendo sofrido imensas perdas, sua motivação para lutar permaneceu inabalada. Chegando bem perto de capturar Moscou, capital da Rússia, as tropas alemãs começaram a sofrer grandes derrotas e a acumular as primeiras baixas, sendo impedidas de avançar faltando apenas cerca de 30 quilômetros para entrar na cidade. Dali, os soviéticos lançaram um contra-ataque repentino, forçando os alemães a entrar em defensiva, o que acabou se tornando a primeira grande derrota de Hitler em terra na Segunda Guerra Mundial, de onde os destinos daquela guerra começariam a ser decididos. Mas se as tropas alemãs avançaram tanto e estavam tão perto de conquistar seu objetivo, o que aconteceu para que todo esse sucesso inicial se transformasse em uma derrota tão humilhante para o regime nazista é o que vamos descobrir nesse vídeo. Adolf Hitler, em seu livro chamado Mein Kampf, escrito nos anos 20 do século passado, já planejava atacar a União Soviética, fazendo daquilo um campo de batalha onde a ideologia do nacional-socialismo triunfaria ou fracassaria. Um dos princípios dessa ideologia era a teoria do espaço vital, que previa a criação de um grande império germânico na Europa Oriental, para garantir os recursos necessários para sua autossuficiência. Como havia derrotado rapidamente a França e os Países Baixos, Hitler estava confiante de que o mesmo sucesso o acompanharia em sua aventura contra a União Soviética, pois ele acreditava que os soviéticos eram uma sociedade fraca e que não seria necessário muito esforço para vencê-la. A invasão começou a ser planejada ainda em julho de 1940, e o objetivo alemão era conduzir uma rápida campanha de Blitzkrieg que conquistaria a União Soviética em um período de 6 a 8 semanas, pois uma batalha mais lenta e desgastante do que isso poderia esgotar as reservas alemãs de homens e de recursos. Mais de 3 milhões de soldados alemães foram mobilizados para a força de invasão, a maior da Segunda Guerra Mundial até aquele momento, divididas em 3 grupos gigantescos. A Força do Norte, que tinha Leningrado como alvo, a Força do Centro, que deveria conquistar Moscou, e a Força do Sul, que tomaria Kiev, capital da Ucrânia. Hitler empregaria na Operação Barbarossa o mesmo conceito da Blitzkrieg empregado na França, onde o objetivo era vencer sem se envolver em grandes batalhas longas e cansativas. Isso funcionou muito bem quando a operação começou, com o avanço alemão superando todas as expectativas e penetrando rapidamente nas defesas soviéticas. As forças nazistas destruíram a Força Aérea Soviética ainda em terra, pegando os pilotos de surpresa e neutralizando o seu poder de reação, o que permitiu que o exército alemão se movimentasse livremente, avançando e cercando as tropas da fronteira de Stalin. O Exército Vermelho também havia sido pego de surpresa, sem tempo de preparar uma posição defensiva capaz de suportar o ataque alemão. Além disso, os expurgos feitos por Stalin na União Soviética privaram o Exército Vermelho de alguns de seus mais competentes comandantes, deixando o comando a líderes de baixa qualidade. Mais de 30 mil oficiais foram destituídos, presos, enviados para os gulags ou fuzilados, o que resultou em falta de coordenação e incapacidade de recuar a tempo. Isso levou ao cerco e à captura de centenas de milhares de soldados soviéticos em um curto espaço de tempo, mas nem tudo saiu conforme os planos de Hitler. Diante de todo aquele cenário, Hitler não acreditava que Stalin fosse capaz de suportar seu ataque. Os alemães haviam subestimado o tamanho do exército soviético, esperando destruí-lo rapidamente, e imaginaram que o avanço em direção a Moscou seria relativamente fácil. Porém, o exército soviético era muito maior do que o esperado. Para você ter uma ideia, até o fim do ano de 1941, os alemães capturaram cerca de 3 milhões de soldados, e mesmo assim, os soviéticos continuaram lutando. O longo caminho percorrido pelas tropas nazistas até a Rússia tornou o suprimento cada vez mais difícil de chegar aos alemães. Com isso, os soviéticos aproveitaram para iniciar uma série de contra-ataques por trás das linhas inimigas, visando suas linhas de comunicação, isolando as tropas de retaguarda com as tropas da linha de frente. Foi aí que Hitler decidiu suspender o ataque a Moscou, mesmo gerando protesto entre seus generais. A força de centro teve que desviar sua atenção para eliminar os soviéticos que insistiam em resistir, aniquilando outras centenas de milhares de soldados do Exército Vermelho. Em meados de setembro de 1941, aquelas tropas de Stalin foram finalmente derrotadas e o avanço em direção a Moscou foi retomado.
No entanto, a suspensão do ataque de Hitler deu aos soviéticos a oportunidade de se reagruparem, reorganizarem suas linhas de frente, trazerem mais unidades de combate e fortificarem suas defesas antes que a ofensiva alemã fosse retomada. Porém, as novas tropas soviéticas que foram chegando para a linha de frente eram mal treinadas e mal equipadas. Muitas delas não tinham nem uniformes e vestiam roupas civis. Algumas dessas tropas tinham que dividir até mesmo o armamento entre os homens, pois não havia fuzil suficiente para todos. Enquanto isso, os primeiros comboios de ajuda militar dos aliados começavam a chegar, trazendo suprimentos vindos da Inglaterra, o que deu aos homens de Stalin capacidade de permanecer lutando. Com a retomada do avanço alemão, as fábricas de equipamentos militares soviéticos tiveram de que mudar de posição, indo para uma posição mais ao interior, o que possibilitou o aumento da produção de armamento pesado, como por exemplo, o novo carro de combate T-34, que era enviado para a linha de frente. Mas o pior inimigo que a Alemanha nazista enfrentaria ainda estava por vir. As condições climáticas pioravam rapidamente. Em outubro, que é outono na Rússia, ocorre um dos piores tipos de terreno para combater. Após cair a neve, o terreno fica extremamente lamacento, dificultando o avanço por terra. Isso fez com que a ofensiva nazista fosse novamente estagnada. A nova linha defensiva que havia sido recentemente estabelecida pelos soviéticos, juntamente com o rigoroso clima russo, eram grandes obstáculos para o avanço de Hitler. Além disso, naquele ponto da Operação Barbarossa, cerca de 50% da força de ataque dos alemães, principalmente da força blindada, havia sido perdida, e mesmo assim, eles se encontravam a cerca de apenas 20 quilômetros de Moscou, quando o inverno russo chegou para valer. No final de novembro de 1941, haviam mais soldados alemães no hospital afetados por congelamentos de membros do que por ferimentos em combate. Apesar de todos esses desafios, a Alemanha ainda parecia estar numa posição de vantagem. A força do norte acreditava que Leningrado estava prestes a cair. A força do centro estava perto da periferia de Moscou e a força do sul já havia ocupado Kiev. O plano era concluir o trabalho até o ano novo, mas os soviéticos tinham uma surpresa para Adolf Hitler. A maioria das divisões russas que estavam posicionadas na parte leste da União Soviética foram transferidas para a frente ocidental. Eram divisões muito experientes que haviam enfrentado o Japão em 1939, mas Stalin sabia que os japoneses não atacariam mais naquele momento. E além disso, eram tropas muito bem treinadas para a guerra de inverno. Ao contrário dos alemães exaustos, eles tinham camuflagens e armamentos adequados para condições extremas de frio. Em 6 de dezembro de 1941, os soviéticos iniciaram uma contraofensiva às portas de Moscou, dessa vez pegando os alemães de surpresa e forçando as tropas de Hitler a recuar. Essa contraofensiva de Stalin marcou o fim da Operação Barbarossa. A suposição de Hitler de que a sociedade soviética entraria em colapso mostrou-se uma mentira. Os soviéticos conseguiram evitar uma vitória rápida dos alemães, transformando a Blitzkrieg em uma guerra de atrito. A Alemanha se viu em uma posição de desgaste, sem recursos e sem pessoal suficiente para enfrentar o exército soviético em igualdade de condições. O fracasso da operação em derrotar rapidamente os soviéticos levou a uma nova ofensiva alemã em 1942, com o objetivo de conquistar o Cáucaso e uma cidade chamada Stalingrado, onde ocorreu simplesmente a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Se você quer um vídeo sobre a Batalha de Stalingrado aqui no canal, comenta aqui embaixo para eu saber. Enquanto os generais alemães queriam retomar o avanço em Moscou, Hitler insistiu na importância de garantir os campos de petróleo no Azerbaijão para abastecer o exército alemão. Ele havia entendido que a guerra havia se transformado em uma batalha de desgaste e que a disponibilidade de recursos seria fundamental. A derrota do exército alemão nessa operação pode ser entendida como aquela que possibilitou o início da derrota nazista na Segunda Guerra Mundial, pois trouxe consequências irreversíveis em pessoal e material para a Alemanha. E aí, o que você acha que foi o grande responsável pelo fracasso de Hitler na Operação Barbarossa? Comenta aqui embaixo desse vídeo e vem conferir o que o pessoal está dizendo. Agora, se você quer entender por que a Rússia de Vladimir Putin está perdendo tantos carros de combate assim na Ucrânia, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo na sua tela e vem dar uma olhada naquilo que eu descobri. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.